Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de Química para o PISM 2. Seguinte galera, na aula de hoje vou trabalhar com vocês com algumas questões que envolvem a parte inicial de termoquímica, beleza? Bom, caso você não tenha assistido nossa primeira aula de termoquímica, recomendo que você assista essa aula, já que você vai precisar desse conhecimento para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Beleza galera, primeira questão, na Unesp de São Paulo, ela diz o seguinte: em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Processo 1, gás queimando em uma das bocas de um fogão. Processo 2, água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que, letra A, ambos são exotérmicos, letra B, um é exotérmico e 2 é endotérmico, letra C, um é endotérmico e 2 é exotérmico, e letra D, um é isotérmico e 2 é exotérmico. Bom, galera, basicamente a gente vai ter que analisar esses dois processos e classificar eles em exotérmico ou endotérmico, beleza? Primeiramente, vamos para o processo mais óbvio e mais fácil. No caso, esse aqui, ó. Água fervendo. Galera, o que significa dizer que a água está fervendo? Significa dizer basicamente que a água está passando pelo processo de vaporização. Ou seja, a água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Então, ela está sofrendo um aumento de temperatura. E o aumento de temperatura ocorre devido à absorção de calor. Então, a gente sabe que o processo de vaporização é um processo endotérmico, beleza? Então, o processo 2, de cara, eu já sei que é um processo endotérmico. Por quê? Vai ter o aumento da temperatura, e o aumento da temperatura ocorre devido à absorção de calor. Beleza? Então, já sei que aqui eu tenho um processo endotérmico. Então, eu vou colocar só endo. Tá, mas eu acredito que vocês já vão subentender que é endotérmico, beleza? Então tá aqui, endo. É um processo endotérmico, beleza? Bom, a gente poderia analisar aqui as alternativas e ver se já está batendo com alguma, né? A gente pode até já eliminar algumas alternativas, né? Essa letra A, por exemplo, fala que ambos os processos são isotérmicos. A gente sabe que isso aqui está errado, porque de cara a gente já viu que o processo 2 é endotérmico, então essa está errada. Vamos lá. A letra C fala que o processo 2 é exotérmico. A gente pode eliminar aqui também, ó. E a letra D também fala que o processo 2 é exotérmico. Então a gente já consegue eliminar as três alternativas. Por eliminação a gente chega na letra B. Beleza? Então, ó, gabarito para a questão, obviamente, é a letra B. Beleza, galera? Tá vendo? A partir da análise de uma alternativa você conseguiria chegar na resposta. Beleza? A número 1 é um processo endotérmico, porque olha só, o gás está queimando em uma das bocas do fogão. Quando um gás ele é aquecido, quando o gás queima, ele vai liberar calor para formar vapor d'água, beleza? Então essa que é a ideia. Quando um gás queima, ele vai liberar calor para gerar, no caso, vapor. Então, isso aqui obviamente é um processo endotérmico. Então, o processo 1 é endotérmico e o processo 2 é exotérmico, beleza? Então aqui, ó, eu tenho um processo exotérmico, tem a liberação de calor, e aqui eu tenho um processo endotérmico, tem a absorção de calor. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos agora para a questão 2. É uma questão que já envolve cálculo. Vamos lá. Analise a equação termoquímica de combustão de etanol e responda o que se pede. Então, olha só, aqui a gente tem uma equação termoquímica, né? E vamos lá. Bom, foi dada para a gente a massa molar do etanol, no caso 46 gramas por mol, beleza. Bom, a letra A pergunta qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols de etanol, tá? Esse C2H5OH, no caso, é o etanol, tá? Mais para frente, quando a gente for trabalhar com química orgânica, vocês vão ver que esse aqui é o etanol, tá? É um álcool, beleza? Então deixa eu grifar aqui, ó. Esse aqui é o etanol, beleza? Então, olha só. Primeiramente, antes da gente resolver a questão, vamos analisar a equação termoquímica em si. Olha só, eu tenho 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de gás oxigênio, gerando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. A gente sabe que isso daqui é uma combustão completa, porque os produtos foram CO2 e água. Isso aqui caracteriza uma combustão completa. Se a questão perguntar que tipo de combustão que é essa, é uma combustão completa. Beleza? E olha só, tem uma quantidade de calor, né? Tem uma quantidade de calor somando aqui nos produtos. Então a gente já sabe o seguinte, a gente já sabe que essa equação aqui, ó, ela é caracterizada pela liberação de calor nos produtos. Então a gente sabe que isso daqui é basicamente um processo exotérmico. Nosso ΔH para essa equação vai ser menor do que zero. Beleza? Então, ó,
são informações básicas que a gente consegue obter simplesmente a partir da equação. Então eu já sei que é um processo exotérmico caracterizado pela liberação de calor. Beleza? E como é que eu vou interpretar isso aqui? Você vai interpretar da seguinte forma, ó. A partir de 1 mol de etanol são liberados 1.373 kJ de calor. A partir de 1 mol. Então, a partir de 1 mol de etanol, a energia liberada vai ser essa. Beleza? Então, é basicamente fazer uma regra de 3. Isso daí a gente fez muito lá na estequiometria. Então, vamos lá. Ó, a partir de 1 mol de etanol, vou colocar assim mesmo, só etanol, não vou colocar a fórmula química, né? A partir de 1 mol de etanol, a gente libera essa quantidade de energia, 1.373. Agora, a partir da queima de 5 mols de etanol, qual que vai ser a energia liberada? Qual que vai ser a quantidade de calor liberada, né? Então, agora, a partir de 5 mols. Então, ó, 5 mols de etanol, beleza? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, X. Opa, se te colocar o quilojoule aqui, ó, a gente coloca quilojoule. Não se esqueça de colocar a unidade, tá? Se esquecer a unidade, você perde uma pontuaçãozinha boa, né? Então, multiplicando o cruzado aqui é bem simples, né? A gente vai ter o seguinte, que a quantidade de calor liberada vai ser basicamente 5 vezes 1.373, beleza? Então a gente pode fazer essa conta, né? Deixa eu só ajustar aqui, ó. Tá bugando um pouco aqui o mouse. Vamos lá, 5 vezes 1.373. Beleza? A gente pode fazer essa conta utilizando aquela multiplicação em partes, né? Você pode fazer 5 vezes 1.300, isso aqui vai dar 6.500. 5 vezes 70 dá 350. E 5 vezes 3 dá 15. Agora basta você somar tudo. Aí você vai obter o resultado final da multiplicação. Eu gosto de utilizar esse método de multiplicação porque ele é mais simples, né? Você consegue fazer com mais calma e a chance de errar é bem menor. Então, somando aqui tudo, vai dar 6.865, porque olha só, se eu somo 6.500 com 350, vai dar 6.850, mais 15 vai dar 6.865. Beleza? Então, 6.865. Você pode até fazer a conta aí para você conferir, né? Eu vou conferir aqui só por desencargo, tá? Por mais que eu sei que esteja certo, né? A gente nunca é demais conferir. Então, tá aí. A quantidade de calor liberada, então, no caso é 6.875. 75, não, 65, galera, perdão. 5 quilojoules. Beleza, galera? Então tá aí. Letra A tá respondida. Vamos apagar aqui agora. Vamos agora para a letra B. Determine a quantidade de calor liberado na formação de 1 mol de gás carbônico. Então, olha só, galera. É basicamente você lembrar da estequiometria, esse tipo de questão, né? Olha só. Quando a gente tem 2 mols de gás carbônico sendo formados, a energia liberada é essa aqui. Então, é basicamente regra de 3 também. Quando você tem a formação de 2 mols de gás carbônico, a energia envolvida, a energia liberada, no caso, é uma energia de 1.373 quilojoules. Agora, a energia envolvida, a energia liberada na formação de 1 mol de gás carbônico vai ser simplesmente X quilojoules. Aqui é bem simples, basta você dividir por 2, né? Se daqui para cá você divide por 2, daqui para cá você também divide por 2, beleza? Então a gente consegue fazer essa conta com uma certa facilidade. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir em partes se a gente quiser também, né? Como é que eu faço divisão por partes, gente? Bem simples. Vamos lá, você tem que dividir por 2. 1.300 dividido por 2, eu sei que isso daqui dá 650. Beleza? 650. Agora vamos lá. 70 dividido por 2, eu sei que dá 35. Agora, 13 dividido por 2, eu sei que dá 1,5. Agora é só somar tudo. Só somar tudo e acabou.
Aqui 5 fica a vírgula, não podemos esquecer da vírgula. Aqui fica 6. Aqui fica 8. Aqui fica 6. Então, essa é a energia liberada na formação de 1 mol de gás carbônico. Beleza? Show de bola? Então, deixa eu ver se tem um espacinho aqui para eu tentar colocar aqui, ó, sem perder outro espaço aqui. Então, aqui, ó, 686,5 kJ. Eu ia colocar quilogramas, é quilojoules, galera. Beleza, gente. Então tá aí. Letra B tá respondida também. Deixa eu só apagar aqui agora. Vamos para a letra C. A letra C está pedindo a quantidade de calor liberado absorvido na queima de 460 gramas de etanol. Aí olha só. Essa informação que foi dada da massa molar vai ser usada agora. Porque olha só. Quando a gente tem 1 mol de etanol sendo queimado, né, sofrendo combustão, a energia liberada é essa. E a gente sabe que 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Em 1 mol de etanol a gente tem 46 gramas. Essa informação foi dada pela própria questão. Né? Massa molar do etanol está aqui. Em 1 mol de etanol a gente tem 46 gramas. Beleza? Então a gente pode dizer basicamente o seguinte, ó, que a cada 46 gramas de etanol, a quantidade de calor liberada vai ser essa aqui, 1.373 kJ de calor sendo liberados. Beleza? Show de bola? Agora, para essa massa aqui, ó, para a massa de 460 gramas, qual que vai ser a energia liberada? 460 gramas de etanol. Eu vou ter uma quantidade X em quilojoules que vai ser liberada, né, na queima de 460 gramas. Olha só, se daqui para cá eu multipliquei por 10, daqui para cá eu também multiplico por 10. Então você pode simplesmente aplicar esse conceito. Ou você pode fazer a multiplicação cruzada, vai dar a mesma coisa. Multiplicando cruzado aqui, fica X igual a 1.373 multiplicado por 460. Isso aqui tudo dividido por 46. A gente pode simplificar por 46 aqui, por 46 aqui. Aqui dá 1, aqui dá 10. Então, a energia liberada na queima de 460 gramas de etanol vai ser basicamente 13.730. 13.730 quilojoules. Beleza? Então tá aí. Agora vamos para a letra D, que é a mais fácil, na minha opinião. A gente conseguiu matar isso no início da questão. Classifica o processo em endotérmico e exotérmico. Galera, como a gente consegue notar, aparece uma quantidade de calor sendo liberada aqui nos produtos. Isso aí caracteriza um processo exotérmico. Então aqui a gente tem um processo, deixa eu escrever aqui, ó, um processo exotérmico. Beleza? É um processo que é caracterizado pela liberação de calor. Tranquilidade? A gente sabe que o ΔH é menor do que zero. Beleza? Então, número 2 está respondido. Vamos à sequência. Questão de número 3 agora, uma questão que envolve gráfico. Ó. O gráfico a seguir apresenta a combustão do gás hidrogênio. Beleza. Bom, aqui a gente tem algumas perguntas a responder. Né? Então aqui a gente tem já algumas coisas que a gente já consegue matar de cara. Bom, foi dado aqui o gráfico, né? Não foi informado, mas aqui no caso é a entalpia dos reagentes. E aqui vai ser entalpia dos produtos, né? Beleza, então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, foi dado para a gente o seguinte, ó, o ΔH da reação, ΔH da equação do processo. A gente já consegue notar que o ΔH é menor que zero. Se o ΔH é menor que zero, a gente já sabe que a reação é exotérmica, que o processo é exotérmico, tem liberação de calor. Então, eu já sei que isso aqui é um processo exotérmico, de cara. Então, ó, a letra A está respondida indiretamente, né? Eu nem tinha olhado as perguntas ainda e já respondi a letra A sem querer. Ó. Reação indicada no gráfico, endotérmica ou exotérmica? Poxa, acabei de responder ela aqui, ó. Olha lá. É exotérmica, tem a liberação de calor. Beleza? Calcule o calor envolvido na formação de 5 mols de
de vapor d'água, né? Já ia falar água no estado gasoso, mas água no estado gasoso não, é vapor, tem diferença. Então, olha só, galera, eu vou escrever essa equação aqui, ó, de maneira mais fácil de visualizar, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem gás hidrogênio, tem que indicar aqui, ó, gás hidrogênio, reagindo com meio mol de oxigênio gasoso. Isso gera para a gente vapor d'água, né? Tá aqui. Beleza. Vamos lá, gente. Olha só. A gente tem aqui o ΔH. A partir do ΔH, a gente consegue pensar na quantidade de calor que foi liberada para 1 mol, né? Então, olha só. Na formação, vamos olhar a proporção estequiométrica aqui, ó. Eu tenho 1 mol, vou marcar aqui. Eu tenho 1 mol de H2, ó, 1 mol de H2. Deixa eu trocar a cor da caneta para destacar isso. 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, gerando 1 mol de H2O. Então, na formação de 1 mol de vapor d'água, a energia liberada é essa aqui. Então, para formar 1 mol de vapor d'água, para formar 1 mol, a quantidade de calor que foi liberada no caso foi uma quantidade igual a 241,6 kJ. Beleza? Então essa que é a ideia. Agora, o calor envolvido na formação de 5 mols, basicamente uma regrinha de 3. 5 mols. Aqui eu vou ter X kJ sendo liberados para 5 mols, né, para a formação de 5 mols. Né? Basta você multiplicar cruzado, não tem muito segredo aqui. Né? A gente já trabalhou muito com isso lá nas aulas de estequiometria. Né? Então X vai ser igual a 5 vezes 241,6. Aí é aquela coisa, você pode fazer por partes se você quiser. Você pode fazer 5 vezes 200, tu sabe que isso aqui vai dar 1000. 5 vezes 40, tu sabe que vai dar 200. 5 vezes 1,6, tu sabe que vai dar 8. Agora é só somar tudo que tu vai obter o resultado que tu precisa. Né? Então, no final, isso aqui vai dar 1.208 kJ. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. 1.208 kJ. Beleza, galera? Letra C. Calcule o calor envolvido na formação de 1,8 kg de vapor d'água. Aqui a gente vai ter que trabalhar com massa agora. Tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ó. Bom, foi dado para a gente que a massa molar da água, né, é 18 gramas por mol. Beleza. Aqui a gente vai ter que ficar atento ao seguinte. Ó, em 1 mol de água, a gente tem 18 gramas. Certo? A gente sabe que a quantidade de calor liberada na formação de 1 mol é essa quantidade aqui, 241,6 kJ. Basta você fazer a relação correta. Beleza? Agora, olha só. A quantidade de calor que é liberada para essa massa de 18 gramas é essa aqui. Agora, se eu utilizar 1,8 kg, qual que vai ser a quantidade de calor liberada? É isso que a questão está perguntando. Aí a gente vai ter que passar esse 1,8 kg para gramas. Né? A gente sabe que quando eu quero passar uma massa de quilogramas para gramas, basta multiplicar por 1000. Né? Então, eu tenho 18 por 10, que é o mesmo que 1,8 kg. Multiplicando por 1000, como é que vai ficar isso aqui? Bom, a gente consegue simplificar. Esse zero com esse zero. Vai ficar 1000, na verdade vai ficar 100 vezes 18. 10 vezes 18 daria 180. Como é 100, bota mais um zero. Então, 1.800 gramas. Né? Então, basicamente, só você colocar aqui e fazer a regra de 3. É muito simples isso. Então, a quantidade de calor que vai ser liberada, que vai estar envolvida aí no processo, né? Basta você fazer a regra de 3. Bom, fazendo a regra de 3, fica assim, x igual a 1.800
multiplicado por 241,6 dividido por 18. Bom, a gente consegue simplificar por 18 aqui, por 18 aqui. Aqui dá 1, aqui dá 100. Beleza? Agora olha só que legal. Vou ensinar um negócio bacana para vocês. Como tem uma vírgula aqui, e eu estou multiplicando por uma potência de 10, eu consigo mexer essa vírgula. O número de zeros que eu estou multiplicando, o número de zeros que tem na potência de 10, que está sendo multiplicado aqui, vai ser o número de vezes que eu vou dar com a vírgula para a direita. Então, estou multiplicando por 2 zeros, vou dar com a vírgula duas vezes para a direita. Bota um zero aqui. Isso aqui vai ser o mesmo que... Vamos lá, ó. Vou fazer do jeito raiz para vocês verem, ó. 241,6 é o mesmo que 2.416 dividido por 10. Deixa eu descer a tela aqui porque não está pegando. Multiplicado por 100, você vai cortar esse zero com esse zero. Aí no final vai ficar simplesmente 24.160 kJ. Então esse é o calor que é liberado na formação de 1,8 kg de vapor d'água. Beleza? Beleza, galera? Então respondemos agora aí, ó, a letra C. Agora só falta a letra D para a gente terminar aí essa questão. Então, vou colocar aqui 24.160 kJ. Beleza, galera. A letra D. Na decomposição de vapor d'água, quanto vale o ΔH? Isso aqui é uma pergunta pertinente. Porque olha só, se a gente for para pensar, nesse formato de equação, a gente tem o seguinte, ó, nesse formato de equação, a gente tem o seguinte. Nesse formato, a gente tem que essa parte constitui, no caso, os reagentes e esta parte que constitui os produtos. E olha só, a variação de entalpia para essa reação é menos 241,6. E a gente sabe que a variação de entalpia, no caso, é dada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Bom, como a gente está trabalhando com substâncias no estado padrão, a entalpia dos reagentes aqui é zero, né? Então, ó, o ΔH eu consigo determinar o ΔH do vapor d'água sozinho, consegue. Ó, o ΔH da reação é menos 241,6. Menos 241,6 é igual a entalpia dos produtos, produto no caso é o vapor d'água, menos entalpia dos reagentes. Só como eles estão no estado padrão, a entalpia deles é zero. Então, entalpia do vapor d'água é essa, né? E na decomposição, gente, como é que funcionaria isso? Na decomposição, a gente teria o seguinte. Olha só que legal. Olha só que legal. A entalpia do vapor d'água sozinho, ó, H2O. Opa, peraí. H2OV. Ó, já sei, eu consegui calcular pela primeira equação. É menos 241,6 kJ. Certo? Beleza, Eugênio. Agora, na decomposição, o que vai acontecer? Eu não entendi essa ideia de decomposição. A gente trabalhou com reações de decomposição lá nas aulas de reações inorgânicas. Reação de decomposição é quando você tem um único reagente gerando dois ou mais produtos. Beleza? Então, olha só. Agora, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, ó, H2OV gerando H2 mais 1,5 de O2 gasoso. Mais para frente, quando vocês forem estudar química do PISM 13, vocês vão ver que existe uma coisa chamada equilíbrio químico, né? Então, a gente tem a reação direta e a reação inversa. Essa aqui, no caso, é a reação inversa, né? Bom, agora, e o ΔH, Eugênio? Vamos lá, gente. O ΔH, a gente sabe que é dado pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, olha só. Os produtos, agora, no caso, são esses
essas substâncias que estão no estado padrão e são simples. A gente sabe que a entalpia de substâncias simples é zero. Então, a entalpia dos produtos é zero, menos a entalpia dos reagentes. A gente já calculou a entalpia do vapor d'água. No caso, é menos 241,6. Então, a entalpia, durante a decomposição do vapor d'água, a entalpia vai valer basicamente, o ΔH vai valer simplesmente 241,6 kJ. A gente pode dizer o seguinte, que durante a decomposição do vapor d'água, a gente vai ter, no caso, um processo endotérmico. Por quê? O ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, tem absorção de calor. Beleza, galera? Então, número 3 aí está respondido. Beleza? Quis detalhar aí o máximo para vocês entenderem bem essa questão aí. Vamos agora para o número 4. Questão da RFRJ. Ela diz o seguinte, ó. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, de entalpia por caminho da reação. Né? Basicamente, a gente já consegue notar o seguinte. Ó, a gente tem aqui a entalpia dos reagentes e aqui a gente tem a entalpia dos produtos. Como é que você sabe que aqui é a entalpia dos reagentes e aqui é a entalpia dos produtos, Eugênio? É simples, cara. Olha só. Os gráficos de termoquímica sempre começam pelos reagentes. Então, essa primeira parte, obviamente, é formada pelos reagentes. Então, essa parte A, de cara, você já tem que lembrar. Ela é formada pelos reagentes. Beleza? E essa parte B é formada pelos produtos. Beleza? Basicamente é isso que tu tem que lembrar para essa questão. Bom, como a gente consegue notar de cara, a entalpia dos reagentes, ó, é maior que a entalpia dos produtos. Certo? Então, ó, entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. O que eu consigo concluir a partir disso? Gente, você consegue concluir o seguinte, que se a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos, o ΔH vai ser negativo, ou seja, vai ser menor do que zero. Se o ΔH é menor do que zero, a gente tem, no caso, um processo exotérmico. A gente vai ter, no caso, liberação de calor. De cara, você já tem que visualizar isso. Tá? De cara, você já teria que visualizar isso. Vamos analisar agora as alternativas e ver qual que está correta. Né? Então, vamos lá. O gráfico representa uma reação endotérmica. Não, é uma reação exotérmica. Letra B. O gráfico representa uma reação exotérmica. Exatamente, o gabarito está aqui. Nem precisa analisar o restante, mas vamos ver o que tem de errado no restante. A entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos. Não, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Vamos lá. A entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Não, está errado também. Letra E. A variação de entalpia é maior que zero. Não, a variação de entalpia é menor do que zero. Então o gabarito aí realmente é a letra B. Beleza? Agora vamos para a questão saideira para a gente encerrar essa aula. Vamos lá, gente. Dada a equação termoquímica de combustão completa do C8H18, que no caso é o octano, determine o que se pede. Então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem o octano reagindo com oxigênio gasoso, gerando gás carbônico e água. Cara, de cara, eu já sei, ó lá, foi informado para a gente que é uma combustão completa. Foi informado. Né? E eu até gostaria de fazer um complemento em relação à aula passada. Eu revi a aula para ver se não tinha nenhum erro. Né? E eu notei que eu falei para vocês que a combustão incompleta libera monóxido de carbono e água. Mas olha só, vou ter que fazer uma breve correção, que eu esqueci de falar uma coisinha básica, mas que dá tempo de corrigir. Olha só, se eu tenho uma certa substância X reagindo com oxigênio gasoso, olha só, essa substância pode gerar gás carbônico e água. Isso aqui a gente sabe que configura uma combustão completa. Certo? Então, se gera gás carbônico e água, é uma combustão completa. Mas, esse produto pode gerar também monóxido de carbono e água, ou até mesmo carbono, grafite, carbono sólido e água. Né? Eu esqueci de citar esse caso, né? Eu estava revendo aqui e notei que eu esqueci desse caso. Né? Então, ó, se você tem uma certa substância X reagindo com oxigênio gasoso e o produto é gás carbônico e água, a gente tem uma combustão completa. Agora, se você tem uma substância X reagindo com gás e oxigênio e o produto é monóxido de carbono e água ou carbono e água, aqui a gente tem uma combustão incompleta. Beleza? Fica atento a isso, porque as questões discursivas, principalmente as questões do PISM, podem te perguntar isso. Eles podem fazer toda uma maracutaia mexendo com termoquímica.
mas eles podem te fazer uma perguntinha desse tipo. Classifique o tipo de combustão. Aí, tipo, você pode desenrolar a questão de termoquímica perfeitamente, mas não é que você esquece um detalhe bobo desse. Né? Por isso que eu quis frisar bem isso aqui, tá bom? Agora sim, vamos analisar a questão e responder o que ela realmente pede, né? Isso aqui foi só uma correção do descuido do professor da aula passada, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Determine o calor liberado ou absorvido na combustão completa de 5 mols de octano. Então vamos lá. A questão falou pra gente que o ΔH de combustão do octano é 5.520 kJ por mol. Então, como eu interpreto essa informação, Eugênio? Olha só, você vai interpretar assim. A cada 1 mol de octano que é queimado, a gente vai ter essa energia sendo liberada. Então, a cada 1 mol de octano que é liberado, queimado, na verdade, a gente vai ter essa energia aqui, ó, sendo liberada. Beleza? Então, olha só, na combustão de 5 mols, basta você colocar 5 aqui, ó, 5 mol de octano. Aí você vai ter X quilojoules. Aí multiplica cruzado aqui. Vai ficar basicamente X igual a 5 vezes 5.520. Né? Posso fazer essa multiplicação em partes? Pode. 5 vezes 5.000 dá 25.000. 5 vezes 500 dá 2.500. 5 vezes 20 dá 100. Agora soma isso aqui tudo, o resultado vai sair de buenas. Beleza, galera? Então, ó, somando tudo aqui, isso aqui vai dar 27.600 se não estiver enganado. Né? Vamos lá. Somando aqui, ó, vai dar... Somando só essas duas primeiras partes, aqui já vai dar 27.500 mais 100, 27.600 kJ. Beleza? Então, essa aqui é a energia liberada. Beleza? Show de bola? Bom, galera, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer parte da aula, mandem no grupo ou me mandem no privado que na medida do possível eu respondo. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.